Olá pessoal, bem-vindos. Vamos continuar aqui o resumo de Marco Aurélio, o livro Pensamentos para mim próprio, que no Brasil se chama Meditações. Então vamos lá. Parei quando ele dizia o seguinte para a gente. Eu acho bonita essa imagem sempre que ele nos fala sobre a luz, né? Ele fala semelhante a si mesma, a esfera da alma, ela brilha como uma luz pela qual veja a verdade de todas as coisas e a sua interior. Então essa busca pela verdade para perceber de fato quem eu sou, né? Por que estou aqui vivo? A que me proponho, né? Qual é o propósito da minha vida, de todas as coisas, a finalidade pelo qual estou fazendo alguma coisa? Ela é fundamental que esteja na nossa cabeça o tempo todo, para que a gente não menospreze nenhum segundo da nossa vida, já entrando nessa palavra de menosprezo que ele tanto nos fala nesse capítulo. E ele diz: não menospreze ninguém. E quanto a ti, quanto a mim, presta atenção para não ser descoberto fazendo ou dizendo algo digno de menosprezo. O que seria algo digno de menosprezo? Algo, por exemplo, que não é benéfico nem bondoso para com, presta atenção, todo mundo. Não é assim, eu vou ser bom, vou ser boa com o meu filho, com meu irmão, com minha mãe, meus melhores amigos, meu marido, minha esposa. Não, é para você olhar para todo mundo, você faz parte de um grupo, lembra da ideia da colmeia? A abelha trabalha para o todo e nós devemos fazer o mesmo. Então, sempre estar pronto para essa contribuição e não fazer nada que seja indigno, nada que seja violento, nada que você se queixe, por exemplo, de outras pessoas, porque ele diz, né, que mal, pois, haverá para ti se tu próprio fazes agora o que é inato à tua natureza e recebes o que agora é oportuno à natureza universal, como homem que se esforça por realizar pelo modo que seja o que convém à comunidade. Ou seja, nada pode ser ruim a nós se nós estivermos prontos agora fazendo o trabalho que é o nosso trabalho natural. E qual é o nosso trabalho natural? Ser humano, crescermos em consciência, trabalharmos pelo todo, aquilo que convém à comunidade. E é uma pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos, a cada ação. Isso que eu estou fazendo, por exemplo, como diria o Kant, pode se elevar a uma ação universal? Se eu faço algo que não pudesse ser feito por todas as pessoas, por exemplo, agora eu não posso fazer. Vamos dar um exemplo simples. Eu vou roubar esse pouquinho disso aqui porque ninguém está vendo e tem demais. Se todo mundo roubasse esse pouquinho, eu vou gastar um pouco mais de água, afinal de contas, né? A água está aí, ela está mais barata. Se todo mundo gastar muita água, o que acontece com a água, né? Num nível mundial e assim sucessivamente. E aí ele diz, continua aqui, né? Dizendo para gente que é necessário ser franco e bom, como um mau cheiro. Olha que bárbara essa ideia, né? Não é assim, eu sou uma pessoa que aparento ser legal ou finjo ser bacana, finjo ser bondoso, benévolo, finjo não julgar a pessoa. Não, é para que aquilo seja tão real internamente em nós mesmos, que aquilo, quando a gente anda, quando a gente fala, quando a gente faz qualquer ação, isso exala de nós, não porque queremos mostrar, pelo contrário, né? O homem estoico, ele é sempre um homem belo no sentido que ele não quer fazer transparecer ou mostrar nada daquilo que ele está fazendo, ele faz isso porque ele age naturalmente. Então essa ideia do cheiro que chega é aquele cheiro discreto, não é aquela pessoa que passa um monte de perfume
francês para dizer que ela tem um perfume francês. Olha, eu sou mais rico e eu uso um perfume maravilhoso, e chega dizendo que eu estou usando um perfume tal. Não, é aquele perfume suave que você, ao entrar, você sente e ele é agradável e você não precisa, inclusive, nem se afastar da pessoa. Naturalmente você cheira. É o cheiro da alma, é o cheiro da beleza, é o poder da alma, né, de alguém que está ali inteiro, né, fazendo a diferença no mundo. E se nós fazemos isso todos os dias, nós temos que estar alegres, independentemente daquilo que outros podem achar na nossa vida. Então ele diz aqui, né, dedica-te a isso, simplesmente assim. Age de acordo com a tua verdadeira natureza. E ele nos diz de onde veio cada coisa e de que princípios cada coisa, em que se transforma e como será depois de transformada, né? Precisamos o tempo todo estar atento. E se prestamos atenção nisso, temos essa consciência dessa transformação constante, não ficamos tão presos a esses sofrimentos. E aí ele vai nos lembrar de 9 preceitos capitais. Em primeiro lugar, ele fala que devemos pensar sempre qual a minha relação para com os homens. Lembrar que nascemos um para os outros. O tempo todo ele diz a natureza é governada e governou, né, o conjunto universal. Aí ele nos dá aqui item 2 dos 9 preceitos. Ele diz: repara como são alguns homens à mesa, na cama e nos demais momentos das suas vidas, ou seja, percebe essas necessidades estabelecidas, dos princípios que eles têm e com que vaidade praticam essas mesmas coisas, não para julgar, mas para saber dessa natureza humana ainda em desenvolvimento, lembrando que para Marco Aurélio, para os estoicos, ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos num estágio de desenvolvimento, de transformação, para que a gente possa fazer essa nossa luz brilhar e iluminar a tudo e a todos. Ele diz aqui, em terceiro lugar, que se corretamente os homens praticam essas coisas, as coisas do bem, não é necessário, por exemplo, irritar-se. E se, porém, esses homens não praticam as coisas corretamente, é evidente que eles fazem isso por conta de ignorância e contra essa grande vontade dessa alma universal, pois toda alma, né, que se priva disso, de agir dessa maneira, de agir nessa maneira de verdade, ela mesma está sendo prejudicada de alguma maneira. Então nós não devemos olhar para essa pessoa com julgamento. É mais uma questão de empatia e de compaixão. E lembrando que ele nos diz aqui no item 4 que lembra, antes de você julgar qualquer pessoa, ele diz aqui, também tu cometes muitas faltas. Então é aquela coisa, né? Quem nunca pecou, que jogue a primeira pedra, essa é a ideia, né? Lembrando que a gente também tem falhas e que a gente então deve entender isso, né? E ter essa disciplina interior de não julgar as pessoas. No item 6 ele nos diz, para que alguém com conhecimento de causa declare algo sobre uma ação alheia, é preciso aprender antes. Quer dizer, qualquer coisa, como um mestre, né? Você poderia eventualmente, né, dizer alguma coisa para o outro, claro, se solicitado, se fosse o caso, né, numa análise bastante mais profunda, desde que você realmente fosse uma pessoa que vive essa verdade inteiramente. E aí ele nos diz no item 6, se te indignares ou também te afligires, pensa como é muito curta a vida humana. Então, assim, no item 7 ele fala que não nos molestem as suas ações,
mas sim as nossas suposições. Elimina então e aceita rejeitar o juízo, ou seja, esse julgamento, né, como se tratasse de algo terrível. Não é então a situação que é terrível, é a minha opinião sobre ela. Então, elimina essa opinião. Se eu tenho qualquer opinião sobre alguma coisa, é essa opinião que vai me trazer esse sofrimento. Eu vou parar por aqui. Como sempre, os resumos, né? Eu procuro trazer aqui o máximo de detalhes daquilo que foi abordado no capítulo para que você relembre. Então, sempre acaba dando mais de um vídeo, 2 vídeos. Eu continuo amanhã, se Deus quiser. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.